Bom, vamos seguir então. Eu falei que ainda tinha mais um lançamento da série 10 Inches of Death Cult. E tem. Vamos abrir aqui e ver do que se trata. Qual é a banda que foi relançada nessa série. E eu já digo que é mais de uma. Eu falei que era um lançamento só, mas não, são dois. São dois relançamentos, e pelo que eu vi aqui, são duas bandas americanas de death metal. Uma delas absolutamente central, uma banda central para o death metal americano, e a outra mais desconhecida. Vamos começar com a banda mais desconhecida, mas que é muito legal, Killing Addiction. Killing Addiction dos Estados Unidos. Essa aqui chama Legacies of Terror. Eu acho que deve ser uma demo deles. Quase sempre são demos, mas às vezes é EP relançado. Eu acho mais legal quando é demo, porque EP já tem, né? O EP original em vinil. Eu acho mais legal quando é uma demo que ainda não tem o material em vinil, ele está estreando em vinil. Essa aqui é de fato uma demo, chama, né, como eu disse, Legacies of Terror. É uma demo de 1990, uma demo do Killing Addiction. O Killing Addiction, que tem um EP famoso que foi lançado pela Seraphic Decay, a clássica Seraphic Decay Records, os clássicos lançamentos da Seraphic Decay Records, que chama Necrosphere, e é um puta EP. Que EP foda, com um vocal assim, absolutamente monstruoso e maravilhoso. Mas essa aqui é a demo. Eu realmente não me lembro muito bem como é que é a demo do Killing Addiction. Eu tenho aí compilações em CD do Killing Addiction, mas agora, de cabeça, eu não estou me lembrando muito como é que é o som dessa demo. Eu lembro bem do EP. Mas, assim, é uma banda bem legal, o Killing Addiction. Né? Capinha eu já mostrei. Agora vamos ver os encartes. Olha, aqui tem a demo, uma foto até do cassete, ó. O cassete tinha uma, né, era pro-printed, né? O label dele, né? Era pro-printed. Tá aí, então. E aqui tem as letras. E do outro lado são uns flyers e uma foto dos caras tocando. Um ensaio, provavelmente. Então tá aqui o vinil. Vamos ver o vinil. Vermelho e preto. Bacaninha. Do Killing Addiction. E a outra banda, que também é americana, que tá aqui nessa série. Essa é uma banda muito mais famosa, e essa é uma das bandas centrais do death metal americano. Embora nunca tenha feito tanto sucesso quanto Deicide, Cannibal Corpse, Obituary, Morbid Angel, ela tá numa escala um pouquinho inferior de fama, mas eu acho assim, de importância na cena, ela tá próxima dessas mais famosas do death metal americano, e eu diria que, apesar dela não ter a mesma fama, a mesma repercussão, ela é uma banda também pilar do death metal americano. Eu estou falando do grande Deceased dos Estados Unidos, uma banda que eu adoro. Eu tenho um carinho especial por essa banda, pelo Deceased, inclusive porque foi uma banda que eu conheci logo no início do death metal. E eu sempre, assim, percebi ela como uma banda tão importante quanto essas outras, e o Incantation também. Eu sempre percebi essas bandas com o mesmo grau de importância, assim, pessoal. Então, para mim, tem aquele disco de estreia deles, o Look of the Corpse, é um dos meus discos favoritos de death metal. Tá na minha lista, talvez top 10 não, mas top 20 tá o debut deles.
o Luck of the Corpse, fantástico aquele disco. Eu tenho inclusive uma First Press na minha coleção. Bom, aqui tá do outro lado essa uma foto deles aí tocando e tal. Eu não disse, mas essa aqui é a demo Birth by Radiation, que é a demo de 88 deles. Eles já tiveram outras demos lançadas, Birth by Radiation, que é essa, mas eles já tiveram outras. A Nuclear Exorcist já foi relançada por eles nessa série. Essa não é a primeira demo do Deceased que é lançado nessa série da Extreme. Ele já teve outra, eu acho que pelo menos, porque eles têm 3 demos. A primeira, eu acho que não foi lançada nessa série, mas a Nuclear Exorcist e agora Birth by Radiation, 2 demos foram lançadas nessa série. Tá aqui os encartezinhos. O Deceased, inclusive, eu tenho as 3 demos dele na minha coleção. E essa coisa, né? O problema de você se meter nessa coisa de coleção de demo, né? Que eu já falei isso aí várias vezes. Se você não pegou as demos na mão do cara da banda, em carta ou em show, bom, nós somos do Brasil, né? Qual era a chance da gente ver o Deceased na época das demos? Só se você mantivesse correspondência com o cara. Se você não pegou com o próprio cara, no caso aqui o King Fowler, as demos, tudo você tem que acreditar na palavra de outras pessoas de que elas são originais, né? Bom, eu tenho 3 demos aqui do Deceased da minha coleção que eu sempre achei que fossem originais, mas infelizmente nos últimos anos aí eu tive algumas indicações de que essas demos que eu tenho não são originais. Não, assim, não tenho certeza absoluta, porque é difícil você ter certeza absoluta, mas eu tive esse dissabor de uma coisa que eu achava que era quase 100% de certeza que era original, ela caiu bastante, pelo menos agora está em 50%, no máximo, de certeza de que elas são originais. Mas enfim, né, isso aí agruras que sofrem colecionadores. Eu não estou dizendo nada que muita gente que coleciona demo não saiba ou já não tenha passado, porra, né? Enfim, só aí um adendo aqui a essa minha abertura de caixa, falando aqui da minha própria coleção e as minhas preocupações de colecionador. Bom, tá aqui então o vinilzinho do Deceased, bonito, né? Um vinil assim, Penharol, né? Amarelo e preto. Legal. Dessa grande demo Birth by Radiation, do grande Deceased. Bom, terminaram então os vinis, né? Da caixa que ficou sobrando da Extreme. Agora eu vou mostrar as camisas. Bom, algumas camisas que eu peguei aqui, essas camisas em especial que eu vou... Bom, vamos fazer o seguinte, eu acho que tem 5 camisas aqui. Comprei bastante, nem me lembro de ter, que eram tantas camisas que eu tinha comprado assim. As 2 primeiras que eu vou mostrar são camisas dessas limitadas que foram feitas para acompanhar esses lançamentos em vinil. Uma delas é exatamente do Deceased. É a primeira camisa do Deceased que eu tenho na vida. Nunca tive uma camisa do Deceased. É o primeiro que eu compro. Primeiro que eu consigo. Até porque é raro encontrar a camisa do Deceased. Infelizmente, essa banda é menos conhecida do que devia, na minha opinião. Essa aqui é a demo deles anterior, chamada Nuclear Exorcist, que foi lançada nessa série da Extreme. Eu tenho esse vinilzinho que foi lançado, já foi lançado há mais tempo. Essa aqui é uma camisa que foi lançada naquela época, quando lançaram essa demo. E a outra que eu tenho, que também é um lançamento mais antigo da Extreme, que estava lá sobrando essas camisas lá na loja dele, e eu acabei pegando também. Essa demo relançada nessa série da Extreme eu tenho também, né? Como eu já disse em todos os números que já foram lançados. É uma do grande Acheron dos Estados Unidos, a demo Mess Noir. Do grande Acheron. Também é a primeira camisa do Acheron que eu tenho na vida. Nunca tive uma. Tá aqui.
Eu tenho, nos últimos tempos eu tenho me interessado um pouco mais em comprar camisa, né? Depois de velha que eu tô comprando mais camisa. Embora quando eu fosse adolescente e tal, né? Como todo headbanger radical, eu basicamente andava com camisa de heavy metal, né? Quando eu era adolescente. Mas assim, e até naquela época, assim, cara, não tinha internet, tinha nada, eu tô falando fim dos anos 80, né? Começo dos 90. A gente, era difícil você conseguir as camisas, cara. Ou você fazia a camisa, isso eu não tinha manha nenhuma de fazer, eu sempre fui um inepto para desenho. Ou então você comprava umas vagabundas que aparecia, né? E assim, o que aparecia era sempre as coisas mais manjadas, né? Metallica, Slayer, que eu tinha N camisas de Metallica, Slayer, Iron Maiden e tal. Mas as bandas de death metal, por exemplo, naquela época, umas bandas mais radical, assim, mais underground e tudo, era difícil você conseguir essas camisas. Aí agora, né, depois da facilidade da internet, que eu fiquei depois de velho, que eu comecei a comprar mais camisa. E aí eu até peguei umas camisas antigas que eu tinha, eu dei uma renovada no meu guarda-roupa de camisa, e umas camisas mais antigas que eu tinha já assim, super desbotadas e com 20 anos de idade as camisas, passei tudo pro meu filho, ele agora usa as camisas, tudo vai e usa, e às vezes ele nem sabe qual é o som da banda. Ele diz que sabe, mas eu às vezes duvido, né? Na minha época, se isso acontecesse, cara, um cara andava com a camisa de uma banda e ele não sabia o que era, isso aí podia dar até problema, bicho. Podia até dar, assim, briga, sabe? Podia dar briga. Os caras queriam tirar a camisa. Isso acontecia naquela época. Não acho que isso era legal, não, né? Hoje eu acho mais... Né? O cara que usa a camisa usa, foda-se, né? Qual o problema? Bom, e outra clássica que eu peguei, essa aqui eu tinha. Essa do Mayhem eu tinha, não desse disco, mas essa daqui, já desde os anos 90 eu tinha uma camisa do Mayhem. Essa eu já tinha conseguido uma lá naquela época mesmo. Mas não era desse disco, que era só com logo. Essa camisa se perdeu com o tempo, né? Dissolveu de tanto que eu usei. Essa aqui é do clássico The Mysterium Satanas. Clássico disco do Mayhem. Cara, como é bom esse disco, né? Puta que o pariu. Bom, Mayhem e outras que eu peguei aqui. Essa aqui é uma camisa que eu já tive também, inclusive dessa estampa, que é o meu disco favorito do Destruction. Eternal Devastation. Disco fabuloso, né? Fabuloso. Esse disco, quando eu ouvi da primeira vez, foi um impacto tão profundo, cara. Na timbragem das guitarras, eu fiquei absolutamente alucinado naquela timbragem de guitarras do Eternal Devastation. Eu nunca tinha ouvido um negócio assim tão cortante como é o timbre de guitarras aqui. Eu não mostrei, nos outros também tem um desenho atrás, a foto dos caras. Clássico disco do Destruction, clássica camisa do Destruction. E para encerrar essa parte de camisas, eu peguei aqui, cara, essa aqui é a minha banda favorita. O som antigo deles, o que eles faziam, embora até hoje eu acho que eles lançam discos legais aí, mas assim, o som antigo dessa banda é aquilo que realmente é a minha banda número 1. A banda que, cara, quando eu ouvi também, o impacto... Eu ainda vou fazer um vídeo aí, uma coisa bem pessoal, falando como que foi a minha trajetória no metal. Não sei se isso vai interessar tanto, mas enfim, tô a fim de fazer esse vídeo, então farei. E aí eu vou falar um pouco como era naquela época você pegar os discos e coisas que assim, muita gente já falou aí, mas eu vou dar o meu testemunho, como é que foi comigo isso, e quais foram os discos centrais para mim quando eu estava formando o meu gosto musical, quais foram os impactos que eles me provocaram, coisas assim desse tipo. Não sei se vai ser assim tão interessante esse vídeo, mas para eu fazer, eu tô com vontade de fazer, eu vou fazer. Mas a banda que eu tô falando aqui, que é a minha banda de cabeceira, a minha banda número 1, pelo menos o som antigo deles, é o Sodom. Cara, isso é magnífico demais. Isso aqui é do Obsessed by Growth, né? O primeiro full length do Sodom. Isso aqui eu já tive em jaqueta, eu já tive isso aqui em montes de formatos diferentes, já tive o In the Sign of Evil também, camisa, jaqueta, e backpatch de jaqueta, que essa jaqueta eu tenho até hoje, inclusive. Isso aqui cara,
Isso é muita influência, Sodom é muita influência. Bom, mas então terminamos aqui os pacotes da Extreme, e agora eu vou abrir os 4 últimos pacotes, mas são pacotes pequenos, e é exatamente o que eu deixei para abrir aqui no fim, o que eu fiz a chamada lá na semana passada, quando eu tinha dito que se você gostava de black metal mais obscuro, mais underground, era para assistir o vídeo dessa semana. Agora nós vamos ver ao que eu estava me referindo. Bem, vamos abrir aqui essa primeira caixa. Eu acho que tem um vinil só nessa primeira caixa, um vinil só. Foi enviada por Into Endless Chaos, que é uma gravadora, se eu não me engano, francesa. Uma gravadora, assim, microscópica, de fundo de quintal. Mas foi ela que fez um relançamento de uma coisa muito underground de black metal, que eu fiquei surpreso quando eu vi que estava sendo relançado. Um negócio que não tem CD, não tem relançamento nenhum. Isso aqui só tem o que foi lançado na época, que é demo e... dessa banda. É demo e... EP. Eles lançaram um EP de 7 polegadas que eu tenho aí. Bem, a banda que eu tô falando é esta aqui. Eu acho que pouca gente vai reconhecer, até porque pelo logo mal dá para entender o que é que é o nome da banda, mas o nome da banda é Aphotep. Aphotep é uma banda suíça de black metal. Tá aqui, Aphotep, não sei se dá para ver aí. Aphotep é uma banda suíça de black metal, mais ou menos contemporânea do Samael, e faz um black metal que tem alguma coisa a ver com o black metal que o Samael faz. O vinil é preto, aquele black metal cadenciado, né? E assim, arrastado, um black metal até dolorido, né? Ele soa dolorido, aquele black metal, e muito cat que o black metal fazia. O Aphotep tá mais ou menos nessa onda. Isso aqui é uma compilação deles. Eu acho que eles têm uma demo e um EP, se eu não estou enganado. A demo se chamava Rites of the Necrogoat, era o nome da demo. E o EP eu não me lembro, mas eu acho que é isso que está incluído aqui. Veio um insertzinho, que é o verdadeiro livro, cara. Aqui certamente tem a informação. Aqui, ó. Diz, é um EP lançado em 95 por eles. Chama Babkata. Esse eu tenho aqui na coleção, original, esse EPzinho, até porque é só original, isso nunca teve um relançamento. E tem uma demo de 94, chamada And the Pale Light Shined On. E, então são 2 demos. E tem a primeira demo que é essa que eu me recordava, que é a Rites of the Necrogoat, demo de 93. E ainda tem uns unreleased. E uma música de uma compilação em tape. Então tá aqui toda a discografia do Aphotep, uma banda muito desconhecida de black metal da Suíça, um pouco depois do Samael, né? O Samael é mais antigo, mas assim, que tá dentro daquele espírito samaelístico de fazer black metal. E inclusive, né, a Suíça tem um cenário, não é só o Samael, a Suíça tinha um cenário de black metal naquela época, e até um cenário que mais ou menos foi inaugurado pelo Samael, de bandas que vieram na cola do Samael, inspiradas pelo Samael, melhor dizendo. Essa aqui é a capa do EP. Tem várias bandas, não é só o Aphotep, tem outras bandas lá. Ekimanthorn,
Tem... que mais? Tem várias, cara. É porque agora eu não tô lembrando, mas só tô lembrando do Equimanthorn. Mas tem outras bandas lá. É um cenário bem interessante, o cenário suíço de black metal, daquela época do Samael, do começo dos anos 90, a primeira metade dos anos 90. Inclusive, esse Equimanthorn, eles gravaram um EP que foi lançado em CD. Não sei se foi pela Last Episode, quem é que lançou esse negócio. E isso nunca teve um relançamento. E só lançaram, então, naquela época. Cara, esse negócio tá assim, 200 euros na Discogs. Se você olhar esse Equimanthorn. É um negócio, assim, absurdo. Eu tô esperando para ver quem é que vai relançar, né, o Equimanthorn. E assim como outras bandas suíças daquela época, tem assim, pelo menos uma meia dúzia de bandas. Eu só tô lembrando do Afotep, né, que é esse aqui, e do Equimanthorn. Mas tem outros nomes aí que eu não tô lembrando agora. Quem é que vai lançar o Equimanthorn desse mesmo jeito que está sendo feito agora com o Afotep, numa coletânea, que pode ser em CD também, né? Legal. Esse aqui do Afotep só está disponível em vinil. Quero ver quem é que vai lançar esse Equimanthorn. Eu estou aí, assim, esperando para ver quem é que vai fazer isso. Quem sabe a própria Into the Endless Chaos faça isso, já que eles conseguiram com o Afotep, né? Aquele cenário lá de black metal finlandês, black metal suíço, tem mais coisa para cavar lá. E eu falei que era só um vinil, mas veio outro também. Nem lembrava desse outro. Esse outro é um lançamento lá dessa Endless Chaos. É um split do grande Forbidden Temple, que é uma banda de black metal da... Aliás, split coisa nenhuma, é só o Forbidden Temple. Tô achando que são duas, porque atrás mas é porque atrás está escrito com outro tipo, né? Eu achei que era outra banda, mas não, é o próprio Forbidden Temple. Isso aqui é a demo 2 deles, de 2017, agora prensada em vinil. Forbidden Temple, que é uma grande banda de black metal belga, dessas bandas mais novas de black metal, mas fazendo um som bem assim, radical, bem macabro, bem assim, um pouco, meio inspirada por Beheart e essas coisas, nada a ver com black metal norueguês. E aqui o cara me mandou olha que legal, um adesivozinho da Endless Chaos com aquelas imagens meio de grimório, né? De grimório satânico, aquelas coisas bem legal. O adesivo da gravadora Into the Endless Chaos. E esse também é vinil preto, esse do Forbidden Temple. Bom, então tá aí a primeira banda, né? Que eu prometi mostrar, então tá aqui mostrando a primeira banda dessas mais obscuras de black metal estão sendo relançadas agora. Essa aí foi relançada pela Endless Chaos da França, o Afotep. Fica aí Infelizmente não foi lançado em CD, só em vinil. Para pessoal que não pega vinil, né? Eu sei que tem muita gente que não pega vinil, você tem que ter o aparelho para tocar vinil. Vinil demanda mais espaço, vinil é mais caro. Então, assim, muita gente razoavelmente opta só por pegar o CD. Só que o problema é que às vezes essas gravadoras aí gostam de manter, até mais essas caixinhas, gostam de manter essa coisa tão underground, eles só fazem lançamento em vinil, cara. Então não tem opção de pegar em CD. Foi o caso desse Afotep agora. Vamos ver aí se mais para frente eles lançam isso em CD. Se lançarem em CD eu vou pegar também. Bom, vamos ver o que mais que tem aqui agora. Essa caixinha aqui. Quem é que me... Ah, cara, isso aqui... Cara, isso aqui é um assim, muito underground, muito underground. Entra um pouco nesses que eu tô falando de black metal obscuro, né? Dos anos 80, começo dos anos 90. Entra um pouco, porque isso aqui pega mais pro lado do death metal. Mas assim, a cena de onde eles vêm é tão característica por black metal, e eu sei que eles mais ou menos faziam parte dessa cena, então tem alguma coisa a ver em apresentar isso como dentro assim de uma apresentação de resgate de coisas de black metal. Embora estritamente isso aqui esteja mais para death metal.
é o Morbific de Singapura, cara. Morbific de Singapura. As demos dele estão aqui, as duas demos dele, relançadas em formato vinil por uma gravadora super obscura chamada VRIKO, lá de Singapura mesmo, ou da Malásia, né? Vamos ver aqui esses relançamentos. Essa aqui, não, vou mostrar o que é o primeiro. Eu acho que o primeiro deles é esse aqui. Realm of Blood. Eu acho que esse que é o primeiro, a primeira demo do Morbific de Singapura. Vamos abrir o vinilzinho. Eu adoro, cara, esse cenário Singapura antiga, Malásia, dessas bandas ali da Indochina, né? Também de Filipinas, e daquela época também, do final dos anos 80, começo dos 90, e pelos anos 90 todo, era uma cena que tinha assim, uma identidade musical muito própria deles, né? Influenciada lá pela própria tipo de música que eles tinham lá que eles têm lá naquela região, uma certa sonoridade, sabe? E coisas bem radicais. Aqui a cópia das demos. Ó, essa Realm of Blood é a primeira demo deles, lançada em 91. Tá aqui o encarte com os caras. Do Morbific de Singapura. Aqui. Aí o cara fala aqui, nós estamos relançando aquilo que sempre será a mais brutal banda de death metal de Singapura. Então uma banda assim que tem uma aura cult lá no cenário de Singapura, e essas bandas todas de Singapura, esse cenário de Singapura tem uma aura cult no mundo. O vinil eu acho que é preto, o vinilzinho é preto. Isso aqui eu comprei direto com esse cara lá de Singapura. Então tá, essa aqui é a primeira demo deles de 91, Realm of Blood. Tá mais para death metal isso aqui do que propriamente para black metal, mas enfim, tô apresentando aqui. Cara, tem um monte de bandas, né? Eu fiz aí, inclusive, tem vídeos meus aí mais para trás em que eu faço e mostro bandas desse cenário, especificamente de Singapura e também da Malásia. Cenários muito interessantes. Cenários lá era um cenário histórico deles, da virada dos 80 para 90 e depois os anos 90 todos. O cenário está forte até hoje, né? Mas é porque eu estou me referindo especificamente a essa época. Essa aqui é a segunda demo deles, chama Obscure Dreams. E o encarte. Aqui do outro lado. E aqui também tem, não sei, eu acho que aqui tem uma entrevista, eu acho, com o pessoal da banda aqui. Acho que tem uma entrevista. Bom, e essa demo foi gravada eu acho que essa demo é de 92. Eu tô vendo aqui a data, mas eu acho que é de 92. Esses relançamentos dessa VRIKO, que é lá de Singapura, é de 2022. Bom, então estão aqui as duas demos prensadas em vinil. Vinilzinho é preto, né? Esse label é engraçado, com o cara aí da bateria berrando. O label central. Tá aí o Morbific, banda então do prolífico cenário de Singapura. E agora sim, aqui eu tenho essa caixa aqui, que é a penúltima caixa. Me foi enviada pela Black Seed Records da Espanha, também da Espanha. E essa banda, sim, é legitimamente black metal. A banda que tem aqui. São 2 vinis. Cada um deles contendo uma demo dessa banda. E, inclusive, é a primeira vez que essas demos estão ficando
disponíveis, além do formato em que foram originalmente lançadas, em tape. Eu estou falando de uma banda tcheca, do grande cenário de black metal tcheco, o cenário também muito bacana, o cenário antigo tcheco de black metal, até hoje é um cenário relevante, mas eu estou falando especificamente do cenário do princípio dos 90 e durante os anos 90 todo, cenário muito bacana tcheco, muitas bandas relevantes, basta dizer que o Masters Hammer, né, vem de lá, mas a banda que eu tenho aqui não é o Masters Hammer, a banda que eu tenho aqui é o Amon, da República Tcheca. Essa daqui são as duas primeiras demos deles. A primeira demo tá escrita em tcheco, chama Kniha Smrti, de 1991. Eu sei que Smirt, nessas línguas eslavas, né, que todas têm as mesmas raízes, as palavras, é morte. Então tem alguma coisa a ver com morte isso. Kniha Smrti, de 1991. Tá aqui. É aqui a contracapa. É uma demo, eu me lembro que essas demos são bem longas, do Amon. Tem verdadeiramente, assim, tem para mais de 30 minutos essas demos, são verdadeiramente full-lengths, que não, pela falta de condição e falta de oportunidade, foram registradas como demo do Amon. E assim, o som desse Amon é um som bem peculiar, ainda muito influenciado por speed black metal europeu dos anos 80. Eles ainda têm uma base bem característica das bandas de speed black metal, né? Aquelas bandas, por exemplo, alemãs de speed black metal, até com alguma coisinha de thrash, mas de black thrash, mas com um vocal totalmente black metal, já com alguns elementos de black metal noventista, mas misturados com essa base. É o som do Amon que você vai ouvir nessas demos. E essa aqui é a segunda demo deles, chamada Realm of Evil. Aliás, essa não é, essa que é a segunda e essa que é a primeira. Não é? Porque essa aqui é de 91 e essa aqui que é a primeira de 1990. Realm of Evil. E ó, o cara aqui tá com a camisa exatamente do Sodom, né? Tava falando das influências de black thrash metal. Eu não gosto de usar essa palavra thrash metal para me referir a essas bandas de speed black metal alemãs antigas, não. Eu prefiro falar speed black metal. Eu acho que é diferente de thrash metal isso. Thrash metal é aquela coisa mais americana e inglesa, né? E que depois influenciou as bandas alemãs. Mas no princípio eu não gosto, eu acho equívoco chamar isso de thrash metal. Mas enfim, é uma coisa minha, é uma forma que eu acho mais esclarecedora para entender essas coisas. Mas enfim, esse cara aqui, né, tá com a camisa do Sodom, do In the Sign of Evil. Eu acho que esse tipo de som se reflete nessa gravação dessa demo do Amon, de 1990, Realm of Evil, agora lançadas pela Black Seed. E assim como o Athotep não foi lançado em CD. Então, se você é dos que só compram CD, infelizmente, você vai ter que esperar alguém lançar isso aí, se é que vão lançar algum dia em CD. As demos do Amon, do grande Amon da República Tcheca. E a última caixa agora para fechar, vamos mostrar rapidinho, que já está aí com quase 35 minutos. Essa última caixa que foi enviada para mim, foi enviada por uma das gravadoras de um dos selos mais undergrounds do mundo da atualidade, eu acho, que é uma gravadora belga chamada Zombie Dance. Zombie Dance. Esse cara que é o dono da Zombie Dance é um cara que tem um conhecimento enciclopédico de underground, de bandas desconhecidas. E, por exemplo, eu estava falando daquele cenário suíço, né, de black metal, daquelas bandas. Ele edita um zine chamado Zombie Dance, e foi nesse zine que eu vi todas essas bandas citadas. Claro que assim, eu já tinha ouvido falar dessas bandas, mas o cara fez um especial falando dessas bandas. Athotep,
Equimantor, e outras lá, né, que eu não tô lembrando dos nomes agora. O cara fez um especial sobre isso, falando de todas essas bandas, sobre essas demos ultra obscuras. Então você vê o nível de conhecimento desse cara. E esse cara faz resgates em vinil, mais uma vez, né? Esse pessoal, às vezes, muito afundado no underground, muito fascinado com coisa assim, cult e tudo, eles têm esse negócio, eles não lançam em CD, lançam só em vinil. E esse cara está fazendo isso. E o que é que ele está lançando aqui? Bom, eu vou começar mostrando uma coisa que não é um relançamento, mas que é um lançamento novo dele. É uma banda chilena que ele fez uma propaganda para que eu comprasse. Eu comprei os 2 relançamentos que eu vou mostrar aqui. E aí ele falou, olha, essa aí, cara, leva isso, porque isso aí é bom também, embora seja uma banda atual. É uma banda chilena, e o cenário chileno é fantástico, né? Então já a procedência já conspira a favor. E a banda, se é que eu estou conseguindo entender aqui o logo deles, ó, me ajudem aí a ler essa banda. Chama Scientiam Templum. Eu acho que é isso. Scientiam Templum. Eu acho que é isso o nome da banda. Ele me falou que eu ia comprar e não ia me arrepender. É uma banda de black metal chileno atual, lançado aqui, ó. Esse é o selo, Zombie Dance. Esse selo aqui belga, Zombie Dance. E, cara, se você vira esse selo em lançamentos aí, dá uma chance. Escuta, porque isso aqui é uma das coisas mais underground que lança, assim, os negócios mais obscuros de black, principalmente de black metal, que você vai encontrar no mercado. Esse selinho Zombie Dance, fica de olho nos lançamentos dessa Zombie Dance. Bom, essa banda chilena não tem nem o que dizer. Eu comprei porque o cara insistiu comigo, falou que eu não ia me arrepender. Já estava levando outras coisas, peguei. Mas o que eu peguei mesmo são essas 2 que eu vou mostrar agora. Isso aqui sim. Bom, este é uma banda brasileira de black metal. É uma banda do interior de Minas Gerais. É um rehearsal deles, que, pelo que eu entendi, é um rehearsal inédito, que não foi divulgado na época. Eu estou falando do grande Behemoth de Minas Gerais, que tem demos clássicas, né? Que foram, inclusive, já relançadas há mais tempo, se eu não me engano, pela Hammer of Damnation. As demos do Behemoth, mas isso aqui é um ensaio que não está incluído lá, pelo que eu entendi que o Tofik me falou. Tofik é o dono da Zombie Dance. Isso aqui eu acho que é um ensaio inédito, né? Portanto, não incluído lá naquela compilação. E parece que a última coisa que o Behemoth gravou antes de mudarem de nome, né? Porque depois eles mudaram para Archangelus, né? E até gravaram um full aí, que infelizmente eu acho bem inferior ao que era o Behemoth antigo. Eu acho que não faz jus ao que era o Behemoth antigo. Aquele play que eles gravaram como Archangelus. Acho que é isso. E aqui do outro lado tem os lançamentos da Zombie Dance. Inclusive, esse aqui do meio é um livro que esse cara tá lançando. Seria um zine, né? Mas ele é tão grosso que ele vem em formato book. Um livro que ele já lançou aí, já tem uns 2 meses, eu acho, cobrindo a cena brasileira de Black Doom Death Metal, antiga, clássica. Eu consegui comprar esse livro porque foi difícil comprar esse livro. Esse livro já está ficando out of print em um monte de lugares aí. Com o próprio Tofik, ele não estava tendo mais disponível esse livro. Eu consegui na Focofendai, não chegou ainda para mim, um livro cobrindo esse cenário antigo brasileiro, cheio de entrevistas. E olha, com o afinco que esse cara tem para pesquisar coisa de black metal, que eu conheço o zine dele,
o nível de conhecimento que ele tem, cara, deve estar foda demais esse livro sobre a cena brasileira. Eu até quando receber esse livro, vou fazer questão de mostrar aqui no canal. Bom, mas então, esse relançamento muito legal dessa rehearsal do Behemoth brasileiro de Minas Gerais. E a outra coisa que ele lançou, cara, essa sim, não que o Behemoth não seja também uma coisa muito bacana e do underground bem profundo, mas essa aqui, cara, o nível de obscuridade dessa banda que eu vou mostrar, cara, só realmente arqueólogo de underground para conseguir descolar esse negócio aqui. Eu tô falando de uma banda super desconhecida, uma banda, agora eu tô na dúvida se ela é da Bélgica ou é da Holanda, dos anos 80, eu acho que essa demo é de 87, eu tô falando do Wind of Mayhem. Essa daqui, cara, essa daqui é muito underground. Essa eu tenho certeza que pouquíssima gente conhece, até mesmo gente que acompanha que acompanhou e que acompanha de perto, faz pesquisa de underground. Mas mesmo esse underground antigo, mesmo esses, eu garanto que tem muitos que não conhecem essa banda aqui, Wind of Mayhem. Uma demo de 87, foi a única coisa que essa banda fez, foi a gravação dessa demo. Esse nome é tirado de uma música do Bathory, né, chamada Wind of Mayhem. E o som deles é uma coisa muito semelhante ao que exatamente o Bathory fazia na época do The Return. É esse o tipo de som que você vai encontrar aqui. Aqui a contracapa, né? Aqui o selo da Zombie Dance. Demo de 1987 do Wind of Mayhem. Negócio super obscuro. Naquela pegada do Bathory, da época do The Return. Na linha, né? Não quero dizer que tem a mesma qualidade, nem conseguiu emular aquele espírito, né? Que o The Return tem um espírito negro naquele disco, que é uma coisa impressionante, né? Isso aqui não tem a mesma qualidade, não consegue ter aquela atmosfera, mas assim, é nessa linha, e é bem legal isso aqui. Aqui tem uma entrevista com os caras. Eles são belgas, né? Eu tinha dito, não sabia se era belgas ou holandeses, eles são belgas. E aqui eles estão sendo vendidos ou anunciados como uma banda de thrash black death metal. Ou seja, é um som típico daquela época em que esses estilos ainda não estavam separados, não estavam bem claros. Então, quando você queria fazer um som extremo, você acabava tocando todas essas coisas misturadas, né? Thrash black death metal. Então, isso mostra que era uma banda que estava no avant-garde do que havia de mais extremo de metal na época. E aqui tá, eu só passei os olhos aqui, tá dizendo que junto com uma outra banda chamada Black Shepherd, que é outra banda famosa daquele cenário de black thrash metal da Bélgica, eles eram as duas bandas mais extremas e mais negras daquele underground antigo belga dos anos 80. Bom, então tá aqui o Wind of Mayhem. Essa aqui era a banda que eu mais queria mostrar aqui nesse vídeo. Uma banda super desconhecida, super obscura e muito legal do cenário extremo de metal dos anos 80. Só que vou mostrar o vinilzinho, mas o vinilzinho é preto. A Zombie Dance não faz. Eles são bem ortodoxos, bem tradicionais, eles não fazem coisas com cores diferentes nem nada, é sempre, né, bem back on black mesmo, não tem conversa, não tem cor, não tem uma coisa bem, em geral, os lançamentos preto e branco, assim, né, para fazer uma coisa bem sóbria, bem do espírito, né, dessa coisa cultista de black metal dos anos 80 e princípios dos 90. Bom, com isso, então, eu vou encerrando esse vídeo, que acabou ficando um pouco mais longo do que eu queria, mas foi o que precisou para mostrar esses materiais. Eu ainda tenho umas caixas para abrir aqui, mas como eu já fiz 3 programas seguidos abrindo caixa, na semana que vem eu não vou abrir caixa. Na semana que vem eu vou falar sobre alguns lançamentos de uma gravadora muito obscura americana que está fazendo resgate de bandas de death metal do começo dos anos 90.
Ele não tem muitos lançamentos, não. São uns 8 lançamentos aí, eu tenho o que ele lançou. Eu vou mostrar aqui no vídeo, mas isso vai ser na próxima semana. E com isso eu me despeço dos amigos do canal e no mais. Keep pounding metal!